Você já parou para pensar que algumas das maiores tragédias da nossa vida não começam grande, começam pequenas? Uma manchinha na pele, um pensamento tolerado, uma escolha aparentemente inofensiva. É exatamente assim que Levítico capítulo 13 começa a nos ensinar. Parece apenas um manual antigo sobre lepra e, na verdade, é um espelho profundo da nossa alma. Deus dá a Moisés e Arão instruções detalhadas. Um papel do sacerdote era curioso. Ele não tratava a doença. Ele apenas examinava, observava e acompanhava. Declarava se a pessoa estava pura ou impura. E isso não era apenas a questão de saúde física, era sobre a comunhão com Deus e com o povo. Agora pensa comigo, por que tanta atenção para uma mancha de pele? Porque a lepra, no fundo, ela vai representar algo muito mais sério. Ela representa o pecado. Assim, a lepra começa pequena, quase invisível, e o pecado também surge disfarçado. A gente ignora, a gente minimiza, a gente justifica, mas se não for tratado, ele espalha em silêncio, contamina os pensamentos, molda hábitos, dirige decisões e até domina a nossa vida por inteiro. Olha que forte, a lepra isolava do acampamento. Isso mostra que o pecado ele vai nos afastar de Deus, das pessoas de quem fomos criados para ser. O sacerdote lembra, ele não curava, só diagnosticava. Assim também é a lei. Ela revela o pecado, mostra a nossa condição, mas não tem o poder de nos perdoar. Ela aponta o problema, mas não oferece a cura. Mas aqui vem um ponto mais profundo de Levítico 13. Tudo nele apontava para Cristo. O sacerdote do Antigo Testamento apenas dizia impuro, mas Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, olhava para a mesma pessoa e dizia, estás limpo. Onde a lei afastava, Cristo se aproximava. Onde havia isolamento, ele tocava. Onde havia condenação, ele trazia restauração. E se você acha que a lepra cobria todo o corpo, era o fim, lembre-se, a cruz alcança até os casos mais irreversíveis. A humanidade inteira estava coberta pelo pecado. O sangue de Cristo foi suficiente para purificar todos. Pense nessa ilustração. Imagine você com uma ferida infeccionada no braço. No começo você pode até esconder com a roupa, mas o cheiro e a dor vai aumentando. Alguém então te entrega um espelho e diz, olhe com atenção. Você vê a gravidade e entende, preciso de um médico. A lei é esse espelho, ela mostra a nossa necessidade. E Cristo, portanto, ele é o médico. Ele toca, cura e transforma. Talvez você se pergunte, se Deus é amor, por que chama alguém de impuro ou de imundo? A resposta é simples, não tem nada a ver com valor, mas com a condição. Deus não rejeita pessoas, ele mostra que o pecado nos separa. Ser chamado de impuro não é uma sentença, mas um diagnóstico. E a boa notícia é que Cristo é o nosso remédio. Porque foi ele mesmo quem disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, ser chamado de doente não é um motivo de vergonha, é o primeiro passo para a cura. Então, Levítico 13 não é só sobre lepra, é sobre a nossa alma, sobre a nossa necessidade de reconhecimento, de arrependimento e transformação. Lembre-se, o pecado ele começa pequeno, destrói a comunhão, nenhum esforço vai conseguir curá-lo, mas há um sacerdote maior. Ele não apenas revela a verdade sobre nós, ele morreu em nosso lugar e nos purifica completamente. E o capítulo termina com um convite silencioso. Deixa Cristo examinar o seu coração. Permita que ele revele as manchas escondidas e confie onde houver corrupção, ele vai trazer cura, porque em Jesus até a lepra mais profunda se torna branca como a neve.